A maioria das dificuldades enfrentadas na terceira idade não se deve tanto a doenças inevitáveis, mas sim a uma série de equívocos comuns. Nem sempre problemas cardíacos, perda de memória ou má alimentação privam as pessoas da alegria e independência nos anos maduros. Com muito mais frequência, a fonte desses problemas são armadilhas sutis, nas quais muitos caem sem sequer perceber. Se alguém já se perguntou se realmente desejava viver essa fase da vida dessa maneira, não está sozinho em suas reflexões. Muitas pessoas de boa índole, sem perceber, desenvolvem hábitos que gradualmente minam sua saúde, destroem relacionamentos e roubam sua paz de espírito. Isso não acontece por negligência, mas porque seguem o que consideram uma norma socialmente aceita. Neste material, serão abordados os 5 erros mais comuns e potencialmente perigosos cometidos por pessoas idosas. Esses equívocos, nos quais até 97% das pessoas caem, permanecem despercebidos pela maioria. Cada um será analisado sob a perspectiva da psicologia, apoiado por exemplos reais e revelado através das consequências ocultas que acarretam. Os leitores não apenas poderão reconhecer essas armadilhas traiçoeiras, mas também obterão insights sobre como superá-las com sucesso. Erro 1. O abandono prematuro do controle sobre a própria vida. Um dos equívocos mais significativos entre os idosos é a transferência precoce do controle de suas vidas para outras pessoas. Isso pode envolver a gestão de finanças, a administração do lar ou até mesmo a tomada de decisões diárias. Não raro, tais ações são motivadas pelas melhores intenções. A pessoa pode pensar: quero facilitar a vida dos meus filhos, ou será mais fácil se outra pessoa cuidar disso. Embora esses motivos pareçam um gesto de cuidado, na verdade, essa capitulação silenciosa frequentemente leva a um estado muito mais perigoso, o desamparo aprendido. Quando a pessoa deixa de gerenciar seus próprios recursos, escolher seus alimentos ou defender seus interesses, ela não apenas perde a liberdade, ela gradualmente começa a perder a si mesma. Seu cérebro se torna menos ativo, a confiança em suas próprias capacidades diminui, e, lenta e inconscientemente, ela se transforma em um observador externo de sua própria vida. Os psicólogos chamam esse fenômeno de armadilha da dependência. Ela surge quando os idosos começam a acreditar em sua incapacidade de realizar certas ações, embora, na verdade, apenas não as pratiquem há muito tempo. A sensação de tutela constante pode, a princípio, parecer reconfortante, mas com o tempo, ela inevitavelmente mina o senso de dignidade. Como exemplo, temos Haroldo, de 76 anos. Após o falecimento de sua esposa, os filhos adultos começaram a tomar todas as decisões por ele: pagar contas, comprar mantimentos, até controlar a medicação. No início, Haroldo sentiu alívio, mas em um ano, começou a esquecer tarefas simples. Ele parou de sair de casa. E um dia, com amargura, disse: nem me sinto mais um ser humano. Sinto-me apenas um fardo que é carregado. Para aqueles que se identificam com essa situação, há uma notícia encorajadora: esse estado é reversível. Recomenda-se começar pequeno. Deve-se retomar alguma tarefa que antes era realizada de forma independente, como cozinhar uma refeição uma vez por semana ou gerenciar o próprio orçamento. O objetivo não é fazer absolutamente tudo sozinho, mas sim permanecer envolvido, ativo e, o mais importante, preservar a própria individualidade. Pois, no momento em que a pessoa renuncia ao controle, ela começa a estreitar os limites de sua própria vida. Não se deve esperar que a voz seja completamente perdida para perceber seu verdadeiro valor. Erro 2. Isolamento social. É fácil supor que o aumento do tempo passado sozinho na velhice equivale a paz e relaxamento. No entanto, para a maioria das pessoas, o isolamento social transforma-se sutilmente em um problema sério. Quando alguém para de ver amigos, frequentar eventos sociais ou até mesmo de se comunicar regularmente com familiares, sua mente e corpo começam a sofrer. A solidão não apenas causa tristeza. Ela é capaz de diminuir o volume cerebral, enfraquecer o sistema imunológico e aumentar significativamente o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e demência. Esse erro é especialmente comum entre aqueles que vivem sozinhos ou que sofreram a perda de um cônjuge. Tais pessoas podem pensar: não quero ser um fardo, ou é mais fácil ficar em casa. Mas essa escolha frequentemente custa muito caro para a saúde emocional e a energia vital. Consideremos o exemplo de Grace, de 72 anos. Após a morte do marido, ela parou de frequentar os jogos de cartas semanais e as reuniões da igreja. Ela acreditava que estava livrando os outros de problemas, mas, ao fazer isso, tornou-se esquecida e deprimida. Mais tarde, seu médico informou que a interação social era tão criticamente importante para sua saúde geral quanto os medicamentos.
Do ponto de vista psicológico, a natureza humana é propensa à socialização. O cérebro libera dopamina e oxitocina durante os contatos sociais, substâncias químicas que melhoram o humor e reduzem o nível de estresse. Sem essas interações, surgem depressão e ansiedade, às vezes, sem que a pessoa perceba. É importante lembrar que manter conexões não significa ter uma agenda lotada. Mesmo um telefonema, uma breve carta ou uma conversa casual podem ajudar a manter esses contatos vitais. O principal é permanecer visível e engajado em sua comunidade, por mais modesto que seja o passo. Pois o isolamento é um dos assassinos mais traiçoeiros do espírito, e libertar-se dele pode ser uma das maneiras mais poderosas de recuperar uma vida plena. Erro 3. Negligência da atividade física. Um dos erros mais abrangentes e destrutivos que muitos idosos cometem é a interrupção completa da atividade física regular. Não se trata de se transformar em atleta da noite para o dia ou de começar a levantar pesos. A essência está no movimento diário do corpo, mesmo que em pequenas quantidades. Quando o movimento cessa, os músculos enfraquecem, os ossos tornam-se mais frágeis e o equilíbrio piora, o que aumenta significativamente a probabilidade de quedas e lesões. Muitas pessoas erroneamente acreditam que dores, mal-estares ou cansaço são um sinal para desacelerar o ritmo de vida ou aumentar o descanso. No entanto, o oposto é frequentemente verdadeiro. O movimento melhora a circulação sanguínea, fortalece o músculo cardíaco e lubrifica as articulações. Ele também contribui para a liberação de endorfinas, que melhoram o humor e aguçam as capacidades mentais. Por exemplo, Walter, de 79 anos, após se aposentar, abandonou suas caminhadas matinais e a jardinagem, acreditando que seu corpo estava muito cansado. Em um ano, ele notou que suas pernas ficaram mais fracas e começou a tropeçar com mais frequência. Quando ele voltou a caminhar, apenas 10 minutos por dia, sua força retornou e ele se sentiu muito mais vivo do que antes. Exercícios físicos não precisam ser formais. Pode ser alongamento, tai chi, caminhada leve, levantamento de pesos leves ou até mesmo dançar na própria sala de estar. O principal é a consistência. O movimento regular desenvolve resistência e mantém a independência. Ele retarda o declínio natural das funções do corpo que vem com a idade. Ignorar a atividade física é semelhante a deixar um carro na garagem sem combustível. Ele pode até ligar, mas não funcionará bem ou por muito tempo. Manter a atividade física permite preservar a liberdade de movimento e a independência. Erro 4. Evitar completamente a tecnologia. Muitos idosos veem a tecnologia como algo confuso, desnecessário ou até assustador, e por isso recusam-se completamente a usá-la. No entanto, no mundo moderno, a recusa em dominar tecnologias básicas isola a pessoa de comunicação vital, acesso a recursos de saúde e oportunidades para manter a independência. Desde consultas de telemedicina até a conexão com entes queridos por videochamadas, a tecnologia pode se tornar uma tábua de salvação e não uma barreira intransponível. Lembremos de Linda, de 70 anos, que insistia teimosamente que não precisava de smartphone ou computador, pois era muito complicado. Ela se sentia solitária e desconectada do mundo. Depois que sua neta ensinou a usar apenas alguns aplicativos simples, o mundo de Linda expandiu-se significativamente. Ela conseguiu se comunicar diariamente com amigos e até receber lembretes de receitas médicas em seu telefone. Evitar a tecnologia não é apenas uma perda de conveniências. Pode contribuir para o desenvolvimento de um sentimento de desamparo e agravar o isolamento. O cérebro obtém benefícios significativos ao aprender novas habilidades em qualquer idade, e as tecnologias oferecem oportunidades constantes para o crescimento mental e social. Além disso, muitas ferramentas de monitoramento de saúde disponíveis atualmente ajudam os idosos a acompanharem ingestão de medicamentos, agendamentos médicos e o nível de atividade física. Não há necessidade de se tornar um especialista em tecnologia da noite para o dia. Recomenda-se começar pequeno, aprender a enviar mensagens de texto, fazer videochamadas ou usar um aplicativo simples de saúde. A adoção da tecnologia ajuda a permanecer conectado e informado, 2 fatores cruciais para uma vida plena na terceira idade. A resistência à tecnologia pode, a princípio, parecer uma escolha mais segura, mas a longo prazo, ela limita a liberdade, a saúde e a vida social da pessoa. Erro 5. A falta de limites com filhos adultos. Muitos idosos cometem o erro de nunca recusar seus filhos adultos, acreditando ser seu dever sempre ajudar, apoiar e se adaptar às suas necessidades. Embora tais ações sejam ditadas por um amor profundo, essa doação interminável sem o estabelecimento de limites claros frequentemente leva à exaustão emocional,
dificuldades financeiras e até ressentimentos mútuos de ambos os lados. Quando a pessoa não estabelece limites claros, ela corre o risco de se transformar em um cuidador permanente, em vez de viver plenamente sua própria vida. Consideremos James, um engenheiro aposentado de 75 anos, que nunca recusava os pedidos de seus filhos, mesmo que isso significasse emprestar dinheiro que ele não podia se dar ao luxo ou realizar tarefas exaustivas que consumiam seu tempo pessoal. Como resultado, suas economias de aposentadoria se esgotavam, e ele sentia cansaço e frustração constantes, pois seus próprios planos e desejos eram continuamente adiados ou ignorados. Ele descobriu que seus filhos passaram a considerar sua ajuda como garantida, e seu próprio bem-estar ficou em segundo plano. Após muitos anos de tal existência, James sentia-se esgotado e emocionalmente exausto, sentindo-se alienado da própria família que ele tão diligentemente tentava apoiar. Ele não percebia que, ao não estabelecer limites claros, minava as bases de seus laços familiares. É preciso entender que o estabelecimento de limites pessoais não é de forma alguma uma manifestação de egoísmo. Pelo contrário, é um ato fundamental de autorrespeito. Limites criam o espaço necessário para a formação de relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos, nos quais ambas as partes são capazes de entender e valorizar as necessidades, bem como as limitações, uma da outra. A arte de dizer não, mesmo que de forma gentil, ajuda a proteger a própria energia, bem-estar financeiro e saúde mental. Psicólogos afirmam unanimemente que a habilidade de estabelecer limites é uma das mais importantes para os idosos, pois permite manter a autonomia e a dignidade. Sem eles, é fácil sentir-se oprimido, explorado ou subestimado, mesmo por parte das pessoas mais próximas. É importante lembrar que a própria vida pertence à pessoa, e é perfeitamente natural priorizar o próprio bem-estar. O estabelecimento de limites permite dar amor e cuidado sem se perder. Reflexões finais. Propõe-se refletir sobre os 5 erros cruciais que foram abordados neste material. Esses equívocos, cometidos por 97% das pessoas idosas, frequentemente permanecem inconscientes para elas. Qual deles pareceu mais significativo ou ressonante para o leitor? Talvez alguém tenha se reconhecido em um ou 2 deles, ou talvez tenha notado esses padrões em seus entes queridos. O elemento central para superar esses desafios é a consciência. Assim que essas armadilhas se tornam claramente visíveis, a pessoa adquire a força interior para evitá-las ou recuperar o controle perdido. É importante ressaltar que o processo de envelhecimento não deve ser associado à perda da própria voz, da liberdade pessoal ou da capacidade de ser feliz. Pelo contrário, é um tempo para adquirir sabedoria sobre o que realmente importa e para tomar decisões que protejam de forma confiável a dignidade, a saúde e a alegria. Esses erros não são inevitáveis, são apenas hábitos que podem ser mudados, passo a passo, dia após dia. A redação agradece o feedback dos leitores. Sugerimos que compartilhem suas reflexões sobre quais dos erros mencionados causaram maior surpresa ou qual passo concreto planejam tomar primeiro para melhorar a qualidade de sua própria vida. Seus pensamentos e experiências inspiram outros e contribuem para a formação de uma comunidade onde o envelhecimento é percebido como um processo de se tornar mais forte e sábio.